Olá, você sabe qual a diferença entre uma contabilidade e uma administradora de condomínio? E você sabe como funciona exatamente o trabalho de um auditor contábil? Para falar sobre esse assunto, hoje temos uma figura ilustre aqui para a gente, uma presença muito especial, que é a Michele Lordelo, direto de Salvador. Michele, muito obrigada. Mas antes, deixa eu falar do currículo aqui, que é de dar inveja para muito gestor condominial. A Michele é especialista de renome nacional, contadora, professora de MBA em gestão de condomínios, coordenadora do programa Capacitar na Prática para Gestores Condominiais, especialista em auditoria e doutora em educação. Muito obrigada, Michele, por estar aqui com a gente. Que currículo, hein? Com certeza, muito conteúdo para trazer para a gente aí. Muito boa tarde ou muito bom dia, boa noite para quem estiver assistindo essa gravação aqui do Condomite. É uma honra fazer parte desse quadro de entrevistas que é comandado por você, Miriam. Mandar um abraço também para a Márcia, que está aí no bastidor. E também cumprimentar toda a audiência de vocês e nos colocar aqui em nome do Grupo Lordelo à disposição. Michele, vamos começar aqui por vários síndicos, quando eles sabem que a gente vai gravar uma entrevista, a gente fala quem são as pessoas que a gente está trazendo com a gente, e vem também várias perguntas, um grupo que a gente tem de mais de 200 síndicos, um deles que é o principal aqui, que colabora com a gente no conteúdo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente falou a questão de qual que é a diferença de uma contabilidade, de uma administradora de condomínios e qual que é o papel de cada uma delas, porque a gente sabe que parece uma dúvida básica, mas realmente vem essas dúvidas para a gente praticamente toda semana. Bom, nós não temos uma norma específica para tratar da contabilidade condominial. Isso ainda não está em voga. Nós temos uma comissão do Estado de Goiás que tem discutido essas questões, porque, como vocês podem acompanhar aí de Balneário, né, uma cidade muito desenvolvida, verticalmente falando, e também a nível de gestão, é uma ebulição que acontece aí. Então, tudo isso demanda uma série de cuidados para a gestão do prédio. Então, a contabilidade ela se encaixa muito bem nesse processo de gestão, porque é uma ciência social aplicada que faz a análise e o controle do patrimônio. E condomínio, ele tem o seu patrimônio já constituído. Por isso, é tão importante as questões de classificação das contas que envolvem esse patrimônio, que todo síndico que está nos acompanhando, todo gestor condominial entende ali pelo plano de contas, pela previsão orçamentária, ou seja, os pagamentos que são feitos para que aquela edificação funcione e todo o processo de arrecadação. Quando nós falamos de administrar condomínios, nós estamos falando somente da questão de classificação e desse controle. Nós estamos falando também do processo de elaboração de cotação. Muitas vezes essa administradora já faz uma gestão de mão de obra, ela também já agrega ali alguns serviços que envolvem o monitoramento e o acompanhamento desse patrimônio. Mas o que é que nós vemos na prática? É que a administradora faz esse serviço e geralmente tem um profissional de contabilidade que deve fazer essas análises. Então, me reportando ao início da nossa conversa, a nossa orientação é que mesmo que não tenha uma norma específica, que existam cuidados para a classificação no que tange ao processo de controle patrimonial. E falando em relação à pandemia, a gente percebeu que muitas tecnologias estão com tudo, né? Você percebe em relação às administradoras, elas estão acompanhando, porque a gente sente um pouco, às vezes, os síndicos inseguros em relação às administradoras, principalmente quando se fala em assembleias virtuais, por exemplo. Eu acredito que o processo de digitalização, por exemplo, de documentos, já estava sendo feito pela grande maioria das administradoras. O que nós geralmente chamamos a atenção enquanto auditores de condomínios é que o condômino ele precisa ter ali acesso àquela documentação digitalizada, mas que é uma documentação que deve passar por um monitoramento. Por isso que a ideia de se trabalhar uma auditoria preventiva, que é a auditoria mensal, ela vai ser, digamos, aquele agente externo
que vai, juntamente com o administrador e com a contabilidade, completar aí essa tríade. Então, essa digitalização, ela facilita muito o acesso do condômino. Hoje existem condomínios que o condômino ele tem acesso a esses documentos antes mesmo da concretização de todo o trâmite. Isso inicia-se, por exemplo, na parte orçamentária, das cotações, dos contratos de prestação de serviços, a disposição ali do condômino, onde ele pode, inclusive, opinar sobre aquela contratação. Então, esse acesso digital, ele é fundamental. O que a pandemia fez é acelerar, digamos, aquelas que estavam um pouco mais retardatárias para compreender que isso é algo que nós não podemos mais retroceder. Mas o que eu gostaria de pontuar, Miriam, e todos aqueles que nos acompanham, é que essa questão do monitoramento do digitalizado, ela é fundamental, porque nem sempre quando nós temos ali aquela documentação digitalizada ou uma pasta física de prestação de contas, significa dizer que o condomínio cumpriu as suas obrigações tributárias. Nós podemos ter um erro, um equívoco em uma nota fiscal ou em um recibo de pagamento autônomo, uma falta de pagamento ali de tributo, e que se aquilo for digitalizado com erro, não é porque está digitalizado que está correto. Então, nós temos que aprender, digamos, a dissociar isto. A digitalização é um ponto, o monitoramento é outro ponto, e quem vai fazer esse monitoramento também é preciso que o condomínio decida ali, através do seu corpo diretivo, porque nós entendemos que ele não deveria ficar somente sob a responsabilidade da administradora. E do síndico, né? E do síndico também. Parece que também tem uma questão meio cultural, vamos dizer assim, né? Que assim, só precisa de auditoria para saber se está havendo algum, enfim, afetando o caixa de uma maneira ilícita, digamos assim. Mas não só por isso, envolve a documentação, envolve também, às vezes, um síndico que, às vezes, até é questão de gestão mesmo, né? De não ter, às vezes, um síndico profissional ali. E até outra pergunta, o síndico profissional também contrata o serviço de auditoria, né? O síndico profissional tem contratado mais porque, por ele ser esse profissional também externo a essa comunidade condominial, ele deseja que as suas contas estejam auditadas. Como você muito bem pontuou, a questão cultural é algo que ainda nós temos que vencer. Eu me lembro quando nós começamos em 2004, que as pessoas me perguntavam se esse tipo de serviço existia para condomínios. Existe esse serviço realmente, fazer auditoria para condomínios? E ao longo dos anos nós percebemos que ainda há uma grande resistência por parte da coletividade, porque muitas vezes essa coletividade ela desconhece os benefícios da contratação da auditoria. E também posso me arriscar aqui a dizer que o próprio síndico desconhece esses benefícios. Por quê? Toda gestão, quando ela é passada a outrem, ela deveria ser auditada. Porque quem entrega a gestão deveria entregar com todos esses controles monitorados. E quem recebe não deveria aceitá-los sem ter certeza que minimamente foram seguidos ali determinados rigores da ordem contábil, financeira, tributária, trabalhista e da própria gestão. Então, quando nós falamos em trabalhar com auditoria condominial, nós estamos falando não só de fazer uma revisão por um período, quando há uma necessidade específica, mas também nós estamos falando em beneficiar quem está atualmente na gestão e quem venha, porventura, assumir. Porque o que é auditoria? É uma análise documental com base em normas e procedimentos e também em testes, onde vamos buscar ali a conformidade daqueles documentos. O que não está conforme vai ser trazido à tona. E esse gestor atual vai poder aplicar isso na sua gestão, dizendo, olha, a auditoria identificou de um período passado, mas eu também tenho aqui a nota desse prestador de serviços. Esse prestador de serviços continua aqui no condomínio. Então, se esse erro aconteceu nos últimos 12 meses, ele também pode estar acontecendo na minha gestão. Agora, imaginemos, se esse condomínio não tiver auditoria, nós não vamos saber isso nos 12 meses que se passaram,
nós não vamos ter essa resposta atualmente. E quem assumir a posteriori também vai desconhecer este problema. Nós estamos falando aqui de um caso específico, né? Mas geralmente nós temos uma média de mais ou menos 100 itens de não conformidades nas auditorias condominiais. Até posso citar um caso que aconteceu aqui na nossa região de um síndico que veio no nosso escritório para comentar que a auditoria que fizeram no condomínio, houve até um pré-julgamento. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, assim, porque o auditor ele não vai julgar em algumas situações, né? Em hipótese nenhuma. O auditor ele tem uma série de normas, que não daria para nós tratarmos aqui, mas para quem nos acompanha, pode inclusive filtrar as normas de auditoria, e principalmente as aplicadas à contabilidade, que são aquelas que nós recomendamos para a contratação de auditoria condominial, então auditoria contábil condominial. A auditoria de gestão, que é feita por administradores e economistas, nós não recomendamos para condomínios, porque ela não chega ali na gênese, na essência de auditar toda a parte patrimonial, de entradas, saídas de recursos, extratos, aplicações, como foram aplicados aqueles recursos, né? A auditoria de gestão ela vai tratar processos, procedimentos e controles internos. Então, essa questão do julgamento, ela não pode existir, porque a própria norma, ela não existe espaço para isso. Como eu disse, nós trabalhamos com documentos. E esses documentos, eles são identificados no relatório, por páginas, justamente para que o condômino, mesmo leigo em determinados assuntos, ele consiga chegar àquela interpretação. Então, o auditor ele vai apontar qual é o documento que tem o problema, qual é o problema, qual é a legislação que se aplica àquele caso e o que deveria ou deve ser feito. Porque existem casos, por exemplo, como eu pontuei dos tributos, o auditor ele vai recomendar que isso seja pago retroativamente, ou seja, os atrasados precisarão ser pagos com multas, com juros, indicando qual é a legislação que o condomínio descumpriu. E automaticamente, isso não é um pré-julgamento, porque nós estamos falando de perícia contábil, onde nós temos a prova aliada a outras evidências. Eu vou ilustrar aqui, vou procurar não ser técnica para atender aqui a audiência de vocês. O que prova que uma pessoa cometeu um desvio de recursos? O documento é a primeira prova, só que existem situações onde nós vamos precisar ouvir testemunhas. Então, o que difere a auditoria da perícia? Que na auditoria, nós não chegamos nessa etapa para ouvir essas testemunhas, para visitar os locais, por exemplo, de uma empresa que foi contratada para fazer um parquinho de playground. Só que essa empresa era uma empresa que vendia livros, que vendia material de escritório, ela não tinha o objeto social para fornecer esse playground. Então, ela era uma empresa inadequada para prestar esse serviço. Na auditoria, nós podemos cruzar pelo cadastro da empresa, nós vamos olhar a atividade, nós vamos olhar o nome da empresa, nós vamos olhar o endereço da empresa, mas nós não vamos visitar a empresa. Então, a perícia ela vai fazer a visita. Na perícia, nós vamos fazer perguntas que vão fazer com que aquela pessoa diga que ela realmente não presta, ela não pode fornecer um parquinho de playground, porque ela não tem objeto para isto. Então, é uma análise mais profunda. Porém, a auditoria é o estágio que antecede essa prova, porque nós vamos constatar grande parte dessas evidências que eu pontuei aqui para vocês, e o síndico ele vai ter que justificar por que aquela contratação foi feita, e provavelmente ele vai chamar a empresa que vai se justificar para ele. Então, são estágios diferenciados, mas o pré-julgamento, ele não deve existir, porque nós não estamos ali para opinar. Inclusive, a auditoria ela sofreu uma mudança, onde o auditor ele não opina, ele constata com base nos documentos, justamente para livrar
digamos, esse preconceito de que nós vamos acusar o síndico ou qualquer outro par. Trabalhar, a gente sempre também fala sobre trabalhar na prevenção, né? Eu imagino até levando para o lado técnico, por exemplo, da minha área de arquitetura, existe, por exemplo, a NBR 16280 que obriga a seguir os procedimentos. Então, tem que saber quem é a contratação, tem que ter o nome para o condomínio ter um histórico de vida de tudo que foi feito, né? Inclusive obras. Imagino que na auditoria é a mesma situação. Quanto mais trabalha na prevenção, mais resultado, assim como os japoneses fazem, né? Planejam tudo, fazem tudo certinho para não ter os imprevistos. Então, é algo que é um ótimo investimento, com certeza. Michele, no caso de um síndico que houve auditoria e ele não aceita aquela auditoria, quais são os passos, os procedimentos? Ele pode se defender? O condomínio vai ter custo com isso? Como que funciona? Geralmente nós recomendamos que todo relatório entregue, ele precisa ir para o síndico, para que ele tome conhecimento de todas as evidências que foram encontradas na auditoria, que isso vá junto com uma carta, dando tempo para que esse síndico possa responder a todas essas questões, para que depois isso seja apresentado em assembleia. Nós, infelizmente, verificamos que existem casos onde o síndico ele já vai para a assembleia para apresentação dos resultados e ele não teve tempo de fazer análise do relatório. Existem situações onde há justificativas, e essas justificativas, elas vão compor as respostas do relatório de auditoria. Quando esse composto estiver pronto, aí nós entendemos que é o momento de chamar o edital para a apresentação dos serviços da auditoria em assembleia, tanto dos resultados quanto das respostas do síndico. E aí essa coletividade vai decidir aquilo que entende como cabível ou não. Logicamente, nós esperamos que não tenha nenhum processo político envolvido e que seja realmente evidenciado aquilo que o síndico necessitaria reparar ou efetivamente algo que não passou de uma evidência que foi justificada. Com relação ao investimento que você pontuou, se o síndico vai pedir uma outra auditoria com base naquela que ele recebeu e que ele não aceita, os casos que nós temos acompanhado, isso nunca aconteceu conosco, né? Mas o síndico deveria pagar do seu próprio bolso, né? O condomínio, para ele ter esse desembolso com relação a uma outra auditoria, nós entendemos que esse processo já deveria ir diretamente para o juízo, ou seja, o síndico constituir ali o seu advogado e acredito que o próprio juízo já iria instituir a perícia. E que bom que nós falamos da perícia em uma outra pergunta, que aí já fica concatenado aqui para a sua audiência. Joia, até porque a gente está trazendo alguns casos reais, né? Então, algumas dúvidas são nossas também e acaba complementando. Dúvida de síndicos que vieram aqui. E os erros encontrados na auditoria são os mesmos as partes tributárias e as trabalhistas? E com a pandemia, como ficou os tributos na área condominial? A maior parte dos equívocos, eles estão nesses dois grupos, trabalhistas e tributários. E geralmente as pessoas pensam que não são esses grupos, porque as pessoas enxergam muito a inadequação dos saldos, seja em contas correntes, seja nas aplicações financeiras, na utilização do fundo de reserva. Então, parece que o universo condominial ele vai, digamos, observar apenas esses pontos. O que está mais oculto? É justamente o tributo que está embutido em uma nota, a falta do tributo quando o condomínio hesita em emitir uma nota, mas emite um recibo, por exemplo, de pessoa física. Nas questões trabalhistas, o descumprimento da convenção coletiva, descumprimento de pagamentos que são de benefícios de direito desses trabalhadores. E agora, na pandemia, nós tivemos a oportunidade, enquanto profissionais de contabilidade, no nosso caso aqui de auditoria, porque nós não fazemos contabilidade para condomínios, porque nós entendemos que isso conflita com o serviço de auditoria, nós identificamos que muitos condomínios não utilizaram os benefícios que foram concedidos pelo governo federal com relação às medidas provisórias.
Então, tivemos a possibilidade de diminuir o valor do INSS através do Sistema S, que é uma alíquota de serviços autônomos, que foi reduzida em 50%. O FGTS ele pode ser parcelado. A utilização, por exemplo, do banco de horas, ela foi em larga escala, longo período de meses, para que esse colaborador pudesse compensar essas horas, antecipar feriados. Houve também a possibilidade de suspender contrato de trabalho e reduzir carga horária e salário, mas infelizmente isso não foi aplicado em alguns condomínios que nós inclusive recebemos como novos para fazermos auditoria preventiva. O que a sua audiência precisa se preocupar agora? Nós tivemos mudanças, então tivemos medida provisória que se transformou em lei, tivemos medida provisória que perdeu a eficácia. Então, a perda da eficácia, por exemplo, da medida provisória 936, significa dizer que voltam as bases da CLT, da consolidação das leis do trabalho. O condomínio teve março, abril, maio, junho e julho, até o dia 19 de julho, para aplicar os benefícios. A partir do dia 20 de julho, é importante que as contabilidades, as administradoras e também quem trabalha com auditoria preventiva já aplique de volta a CLT. Por exemplo, outrora nós poderíamos informar a antecipação de férias com 2 dias. Como a medida provisória perdeu a eficácia, volta o informe em 30 dias. Aprendizes e estagiários poderiam ficar no home office, né? Sem nenhum tipo de monitoramento mais apurado. Agora, volta a base da lei do estágio, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma supervisão ativa. Por que eu estou sinalizando isso, Miriam, para a audiência de vocês? Porque se essas questões continuarem sendo aplicadas, a posteriori, o colaborador pode entrar com uma reclamação trabalhista. E quando isso perde a eficácia, significa dizer que esse monitoramento tem que ser feito. Logicamente, antes do monitoramento, eu tenho que ter uma contabilidade atualizada, uma administradora atualizada. E o Grupo Lordelo ele se coloca muito no segmento condominial, justamente como uma empresa, como tem uma delas que é da área de educação, de conceder essas informações. Então, no nosso portal, nas nossas redes sociais, justamente porque nós queremos que as pessoas utilizem essas informações atualizadas e que nós, quando formos fazer uma auditoria, ao invés de termos 100 itens, tenhamos 10 itens. Né? Então, a nossa missão é propagar essas informações e, em nenhuma hipótese, nós trabalhamos com a fiscalização tanto dessas contabilidades quanto dessas administradoras. O nosso foco é o monitoramento com gestão. Nossa, Michele, muito obrigada. Essas informações excelentes, com certeza vai ajudar muita gente aí na questão da gestão. Pena quem não pôde aproveitar de várias situações aí, porque não tinha auditoria preventiva, né, no condomínio. E agora, sim, mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou. Por que os síndicos não devem confiar somente na documentação da pasta de prestação de contas sem fazer as conferências? Ai, que pergunta. Essa pergunta, ela se encaixa muito com um pouco do que eu falei, por exemplo, dessa surpresa de encontrar um débito de tributos que aquele condomínio nem sabia que tinha. As pessoas elas estão acostumadas a trabalhar, por exemplo, uma previsão orçamentária muito engessada. E essa previsão orçamentária ela não é revisitada, ela não é melhorada, ela não, muitas vezes não reflete o que o prédio precisa. Então, quando nós pegamos um grupo ali, por exemplo, de despesas com pessoal, às vezes estão faltando contas de exames médicos, a aplicação de alguma norma regulamentadora vinculada à saúde e segurança do trabalho. O condomínio pode ter um problema futuro de um colaborador que está trabalhando sem processos corretos de ergonomia, de insalubridade, de periculosidade, de aposentadoria especial, e aquilo está oculto. Então, o condômino ele tem a sensação de que ele já contribui para aquela cota. Então, ele entende que está tudo ok. Eu já pago, eu estou vendo aqui no meu boleto
pagamento de salário, pagamento de encargos, e muitas vezes ele está, inclusive, acompanhando as certidões negativas. Mas isto não garante, pelo menos esses itens que eu pontuei hoje aqui na nossa conversa, não garante que eles estão em conformidade. Por isso que nós aplicamos o compliance em todas as etapas da nossa auditoria. Nós não implantamos o compliance nos condomínios. O compliance macro, não é que fala, eu tenho um compliance total no meu condomínio. O Grupo Lordelo não trabalha com isso. O Grupo Lordelo trabalha com auditorias que avaliam a parte tributária, trabalhista, contábil e financeira. E se o condomínio precisa de uma conformidade nessas áreas, aí sim nós preparamos. Por quê? Porque nos cabe essa base pela questão contábil que nós temos. Mas o compliance ainda envolve o jurídico, a engenharia, a saúde e segurança do trabalho. Então, é um estado sistêmico de ações que responde exatamente à sua pergunta. Por que o síndico não deve confiar? Porque ele precisa, primeiro, estar em conformidade com cada área, tendo os seus profissionais especializados, e isso tem que ser feito continuamente. Eu não posso implantar uma área trabalhista nesse ano, colocar aqui todos os procedimentos e ano que vem, em momento nenhum, monitorar isto. Porque eu posso ter uma mudança de norma e quem não acompanhar essa mudança de norma significa que, vamos dizer, um exemplo de um colaborador, nós vamos acumular esse problema todos os meses. Agora mesmo recentemente nós tivemos uma mudança da norma regulamentadora 01, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos. Os condomínios precisam se adaptar a isto. Né? Quantas vezes nós encontramos programas de controles médicos de saúde ocupacional, né, programas de riscos ambientais inadequados, mas nós não analisamos do ponto de vista do técnico de saúde e segurança do trabalho, do médico de saúde e segurança do trabalho, sob o viés contábil, no que aquilo reflete no pagamento da folha daquele colaborador. Então, além do trabalhista e tributário que você pontuou nas perguntas, eu colocaria ali a complementação de estar em conformidade em todas as áreas e não descuidar da saúde e segurança do trabalho. A gente comentou várias situações que realmente envolvem a questão cultural. E falando um pouquinho também sobre isso, questão cultural, por que às vezes existe um receio na contratação de um auditor? Justamente pela falta da identificação de que uma auditoria, ela vai computar, ela vai compilar tudo de um pouco do que eu falei aqui. Pelo menos a nossa metodologia de trabalho, ela é uma auditoria contábil consultiva. Ao longo dos anos, nós conseguimos identificar que somente avaliar o extrato, os extratos, as aplicações, os saldos, eram totalmente insuficientes para atender a comunidade condominial. Porque justamente esses problemas que nós conversamos hoje, eles estão ali no dia a dia dos condomínios. Então, a nossa metodologia, ela consegue ter essa amplitude justamente porque os estudos acabam sendo contínuos. Como nós temos uma das empresas do grupo, como eu pontuei, da área de educação, isso nos ajuda a trazer essas atualizações. Como a outra empresa do grupo, além da de auditoria, é de contabilidade empresarial, nos ajuda a trazer também essas atualizações. Então, é um conjunto de dados que nós montamos para analisar o financeiro, o contábil e aquilo que é característico de condomínio. Por exemplo, condomínio é convenção, é regulamento interno. Como é que eu vou olhar o cumprimento de convenção ou o descumprimento se eu não conheço o que é uma convenção, quais são as partes de uma convenção, o que aquele escrito da convenção reflete no dia a dia do condômino? Tem muita coisa que já está dita ali. Então, o auditor também vai se valer desses documentos que são característicos do universo condominial para fazer a auditoria.
Agora uma pergunta minha, fiquei curiosa aqui para saber. O auditor ele também pode ajudar o síndico a apoiar, se naquele momento é melhor ele fazer uma contratação de um CNPJ, de um CPF, porque às vezes acaba o síndico contratando um CPF e dando um baita problema, imagino não só de impostos, mas até às vezes de cobrança que vai poder fazer em relação aos fornecedores. Pode falar um pouquinho sobre isso também? Perfeitamente. No caso da pessoa física, nós já tivemos casos da constituição do vínculo empregatício. Então, essa pessoa visitava o condomínio mais do que o permitido, essa pessoa recebia ordens do síndico, do administrador, essa pessoa cumpria horários. Então, isso parece, né, que não acontece nos condomínios, mas é muito comum acontecer. Porteiros que prestam serviço às unidades autônomas no horário do almoço. Isso também é muito comum de acontecer. Quando você tem uma auditoria preventiva trabalhista, esses procedimentos já são passados para o condomínio. E se o auditor, naquele mês, já detecta que existem ali indícios dessas inconformidades, no mês seguinte, isso provavelmente não vai mais acontecer. Diferentemente do condomínio que não tem esse acompanhamento, porque ele só vai descobrir muitos meses depois. Quando descobre, porque existem casos que prescreve tudo e o condomínio não descobriu. Fico imaginando depois pegar a conta e ver que deixou muita coisa para trás, o susto que deve dar, principalmente algumas questões que às vezes está precisando numa hora acontece uma pandemia ou precisa de uma manutenção emergencial e aí, né, vai ter que deixar o condomínio em ordem. Michele, pode passar para a gente também qual seria uma dica de estratégia em relação à auditoria? O que acontece? Quando nós instituímos a parte consultiva, nós nos cercamos de algumas ferramentas de gestão. Então, nós usamos, por exemplo, o SLA, que é o Service Level Agreement, que ele é um acordo de nível de serviços. Eu tenho falado bastante isso nos últimos anos, né? Começamos em 2017, salvo engano, a aplicar essa forma de compactar informações dos fornecedores para que os nossos clientes tivessem ali um briefing. O que é esse briefing? É trabalhar todo o escopo da obra, todas as especificações que aquele prestador precisa ter. Isso vai já na cotação. Trabalhar muito próximo do jurídico, porque o jurídico faz o contrato de prestação de serviços e também constrói cláusulas que compõem o SLA. Então, nós damos a nossa contribuição contábil, o jurídico dá a parte dele e a engenharia, nesse caso, dá a parte dela. Como é obra, muitas vezes também envolve saúde e segurança do trabalho, tem esse quarto componente. Então, o SLA, assim, ele fica completo, porque ele cria ali no acordo várias cláusulas que vão proteger o condomínio. Desde a quantidade de material que é comprado, a qualidade desse material, o tempo de garantia, como vai ser o pagamento e uma série de outros itens que protegem o condomínio e também o síndico, porque o síndico responde por uma contratação inadequada, né? Principalmente quando não tem capacitação, não tem normas, enfim, ele pode se responder. Até multa, né, no caso de atraso. Né? Exatamente. E às vezes o contrato ele está muito bem feito, mas ele não faz o controle de materiais da obra, ele não tem um centro de custos da obra. Então é onde nós, contadores, podemos contribuir através desses procedimentos que vão nas auditorias. E além disso, nós temos ali planejamentos estratégicos, planos de contingência. Nós trabalhamos também com indicadores, né, os KPIs, que é o Key Performance Indicator. Por que nós fazemos isso? No caso de inadimplência, existem problemas crônicos nos condomínios. Quando você tem um fluxo, inclusive eu escrevi um artigo para vocês na última edição falando sobre isso, lá na Só Aqui Condomínios. Quando nós temos o processo de cobrança, isso fica muito mais claro, tanto para quem está devendo, quanto para quem está cobrando. Qual é a sistemática que é utilizada? Então, se existem indicadores de gestão que podem ser utilizados, por que não incluí-los nas auditorias? Então, cada vez mais, nós estamos trabalhando para ampliar essas estratégias e levar para essa coletividade o que a ciência contábil consegue fazer de melhor, que é gerir.
É isso aí. Michele, mas conta um pouquinho sobre o Grupo Lordelo. A gente imagina que o Capacitar tem online agora, a relação contábil, vocês atendem no Brasil inteiro, como que está o trabalho de vocês? Para os síndicos saberem, né? Porque eu, por exemplo, agora eu não gostaria de fazer nenhuma obra antes de passar por vocês aí. Obrigada, que generosidade. Olha, nós tivemos em 2018 o nosso planejamento estratégico para o digital. Imaginem, qualquer tipo de previsão que nós tenhamos feito, nenhuma delas iria incluir um processo pandêmico catastrófico como esse que nós estamos vivendo. Nós já tínhamos ali em 2018 a certeza de que nós precisávamos ser uma empresa, um grupo de empresas de contabilidade digital, e dentro desse processo, a primeira digitalização veio com relação aos cursos. Quando nós abrimos a Lordelo Auditoria, logo depois com a Lordelo Capacitação, que é a Lordelo Training, nós fazíamos cursos presenciais. Curso para ensinar contabilidade, para trabalhar com software de contabilidade, né? E eu tenho doutorado em educação, então passei a estudar as tecnologias da informação e comunicação para aplicar isso no grupo. Então, nós sabíamos que, dado o momento, aquele atendimento do curso presencial, ele deixaria, dentro do nosso planejamento, de existir. Então, em 2018, criamos o programa Capacitar na prática para gestores condominiais. Começou com o meu curso de auditoria e contabilidade, e depois nós criamos mais 5 cursos, né, com o Dr. Rodrigo Carpati, Dr. Cristiano de Souza, doutora Rosane Fagundes, professor Gilmar Mendes, né? E esqueci de alguém? A Pretel? Não, a doutora Rosane, que é mediação. Doutor Rodrigo, doutor Cristiano, Gilmar, euzinha, e eu esqueci um professor, vou lembrar já, me perdoe. Então, são 6 cursos, né? E esses cursos, eles estão no portal desde janeiro de 2019. Agora, com a pandemia, todos eles começaram a ser atualizados. Então, tudo de novo, na minha parte de atualização tributária, atualização contábil, o curso está atualizado, na gestão trabalhista também está atualizado. O outro professor é o professor Ronaldo Sá, de gestão da manutenção, inspeção predial e reformas. Ele escreveu para a última edição também da revista Só Que Condomínios. Tem mudança nas normas aí, bom? Exatamente, mudança da norma de inspeção. E que o nosso curso já está atualizado também. Então, qual é o nosso objetivo? Como nós aplicamos tudo aquilo que está nos 6 cursos, nas nossas auditorias, nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, nós transformamos isso nos cursos, porque já é procedimento do Grupo Lordelo. Então, o que o participante, o gestor, ele tem acesso? Seja ele conselheiro, morador, síndico, administrador, ele vai pegar exemplos que são mais encontrados nas auditorias, passando pelo viés desses especialistas que eu citei, né? E tudo isso compilado de uma forma didática, que eu utilizei lá os meus estudos, né, da educação, justamente para transformar isso o mais didático possível e escalar de forma que mais pessoas tivessem acesso. E a empresa de contabilidade é aquela, como eu falei, que atualiza toda a parte tributária, trabalhista e contábil, para que nós não tenhamos nenhum tipo de erro nas auditorias que vão para os nossos clientes. Porque um auditor sem as bases contábeis atualizadas, ele, infelizmente, também vai conceder informações que já estão ultrapassadas. Michele, eu gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente. Quando a gente fala nas pessoas mais influentes do Brasil, que a gente acompanha, admira o trabalho, você é uma das principais. A gente vê que é uma pessoa que está sempre ali trazendo inspiração, mas a gente vê que realmente estuda condomínios o tempo todo, né? A gente cita você, o Ricardo Carpati, o Odilei Rocha, então são pessoas que estão ali realmente colaborando com o mercado condominial, e para a gente é um prazer estar contigo aqui. E agora, contando as horas para você visitar a gente tão breve. O ano passado visitou a gente, participou de uma rodada de negócio. Daqui um dia já volta aí com a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigada, Michele. Miriam, eu quero agradecer pelas suas palavras, fico lisonjeada, agradecer também a Márcia, agradecer a toda a equipe do Condomite pela oportunidade de falar aqui
para os seguidores, para a audiência de vocês. Fui muito bem recebida, eu quero deixar aqui o meu registro. Eu fiquei encantada com a rodada de negócios, um ambiente maravilhoso, acolhedor, muito organizado. Eu nunca tinha vivenciado aquela experiência. Fui fazer um evento aí do Entre Síndicos e tive a honra de ser convidada por vocês para estar no encontro. E estamos contando aí os meses, né, para que possamos estar juntos novamente. Muitos êxitos para todo o trabalho que vocês realizam. Eu sou recíproca nas palavras, vocês são inspiradoras também para todos nós aqui da Bahia, pelo menos eu falo em nome do Grupo Lordelo, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada e um forte abraço para todos. Obrigada, a gente também contando as horas para visitar Salvador também, né? Com certeza, vou fazer uma rodada de negócios aqui, já falei para você. Vários eventos, a gente tem um evento legal de transformação de condomínios para ser sustentáveis, e vamos levar essas ideias aí para a gente fazer essa integração. E o pessoal pode acompanhar nas quintas-feiras também as entrevistas no Conde TV, revista Só Que Condomínios e o Condomeeting também nas redes sociais. Muito obrigada e até mais.